Olá, meus queridos, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje irei resolver aqui mais uma questão, uma aula breve, uma aula rápida. Apenas resolverei aqui uma questão atendendo a pedidos de alguns alunos. Mas antes, como de costume, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma das nossas aulas e, é claro, deixe também o seu comentário aqui embaixo. Tudo bem? A questão de hoje é da banca Fundatec e é também uma questão deste ano de 2023. É uma questão relativamente simples, mas como eu sempre digo, se o aluno não estuda, ele acaba tendo dificuldades na hora de resolver a questão. Há também aqueles alunos que mesmo estudando, acabam tendo algumas dificuldades. Então eu decidi trazer essa questão aqui, porque certamente eu acredito que eu irei esclarecer a dúvida de muitos alunos. Vem comigo para a questão. É uma questão de análise sintática. No trecho, o diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência e a promoção de qualidade de vida para essas crianças. O termo destacado é núcleo do sujeito composto, núcleo do sujeito simples, predicativo do sujeito, complemento nominal. Então é uma questão simples, mas como toda questão de língua portuguesa, requer atenção por parte do candidato, por parte do aluno. Então nós temos aqui o nosso período e o termo destacado aqui nesse período é a palavra diagnóstico. Nós temos que encontrar então a função sintática da palavra diagnóstico. E aqui nós temos as opções, É o que eu sempre digo. O sujeito e o predicado, eles são os termos essenciais de uma oração. Embora, exista o que nós chamamos de oração sem sujeito, inclusive nós temos uma aula completa aqui no canal sobre os termos da oração, o sujeito e o predicado, eles são termos essenciais de uma oração. O sujeito é o ser, a respeito de quem nós dizemos algo. E o predicado é aquilo que nós dizemos a respeito do sujeito, O predicado é a informação que nós trazemos a respeito do sujeito. Então, sujeito e predicado são termos essenciais de uma oração. Observando aqui o nosso período, vamos olhar para o verbo desta oração, porque nós conseguimos identificar o sujeito olhando para o verbo da oração. O diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas. O que é que permite? Permite aqui é o nosso verbo. Vou sublinhar aqui. O que é que permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência? O que é que permite? O diagnóstico precoce. Então, diagnóstico precoce tem a função sintática de sujeito desta oração. Para encontrar o núcleo do sujeito, primeiro nós temos que encontrar o sujeito. Isso nós já fizemos, diagnóstico precoce, sujeito da oração. Onde é que está o núcleo do sujeito? Diagnóstico. Diagnóstico, aqui no caso é um substantivo, e ele é a chave, a peça principal aqui dessa expressão, o diagnóstico precoce. Então, o núcleo do sujeito aqui é o diagnóstico. Aqui nós temos as alternativas. O termo destacado, diagnóstico, eu já identifiquei que ele é o núcleo do sujeito, mas observe aqui as alternativas, o que o enunciado está pedindo. Ele é núcleo do sujeito composto? Sujeito composto, caso você tenha se esquecido, é aquele sujeito que apresenta mais de um núcleo, 2 núcleos ou mais. Por exemplo, se eu disser assim, Maria comprou uma nova bicicleta. Quem foi que comprou uma nova bicicleta? Maria. Então, Maria é o sujeito. É um sujeito simples, apenas um núcleo. Agora, se eu disser assim, Maria e João compraram novas bicicletas. Nós temos, então, Maria e João, que é o sujeito, porém nós temos um sujeito composto, que é formado por 2 núcleos. Então, o sujeito composto, ele tem 2 núcleos. Então, eu já posso aqui descartar essa alternativa, porque eu tenho um sujeito aqui com apenas um núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples. Então, aqui, vou colocar um xizinho aqui na frente. Aqui você já pode descartar. O termo destacado, a palavra diagnóstico, não é núcleo do sujeito composto. Agora, olha a alternativa B. Núcleo do sujeito simples, foi o que eu acabei de dizer. O nosso sujeito aqui é o diagnóstico precoce. Qual é o núcleo do sujeito? Diagnóstico. Nós temos um sujeito simples. Portanto,
O gabarito é a letra B de bola. O termo destacado, diagnóstico, é o núcleo do sujeito simples. Sujeito simples porque só tem um núcleo, né? Então, núcleo do sujeito simples. As demais alternativas, predicativo do sujeito. Não é predicativo do sujeito, porque nós só temos predicativo do sujeito quando nós temos um verbo de ligação. Nesse caso aqui, não há verbo de ligação. Complemento nominal, também não, porque diagnóstico aqui é o núcleo do sujeito. O complemento nominal é aquele termo que completa o sentido de um nome. Lembrando que nós temos uma aula completa aqui no canal sobre os termos da oração. Caso você não tenha assistido, te desafio, te convido a assistir para que o seu entendimento dessa questão seja completo. Tudo jóia? Então, só recapitulando aqui, o diagnóstico precoce é o sujeito desta oração, diagnóstico é o núcleo do sujeito. Como nós temos apenas um núcleo, nós temos então um sujeito simples, o gabarito da questão, letra B, o termo diagnóstico, é o núcleo do sujeito simples. E aí, gostou dessa questão? Achou difícil? Achou fácil? Já sabia, não sabia? Deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito dessa questão. Tudo jóia? Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.